Existem histórias que a igreja preferia manter em segredo, trancadas às 7 chaves nos arquivos do Vaticano. A história que eu vou te contar hoje é uma delas. Um caso tão perturbador que fez padres abandonarem a batina e que até hoje causa arrepios em quem o conhece. Prepare-se, porque vamos mergulhar no caso da menina que falava com algo no espelho. Estamos no final dos anos 1970, na Alemanha. Uma família comum, se preparando para o Natal, vê sua vida virar de cabeça para baixo. A filha adolescente, uma garota normal como qualquer outra, começou a ter comportamentos bizarros. No começo, eram apenas pesadelos terríveis, que a faziam acordar gritando no meio da noite. Mas logo evoluiu para algo muito mais estranho. Ela desenvolveu uma aversão física e violenta a qualquer símbolo religioso. A simples visão de um crucifixo a fazia recuar. Ao tentar entrar em uma igreja, ela vomitava incontrolavelmente. A família, desesperada e sem entender o que acontecia, tentou de tudo, mas a situação só piorava. O verdadeiro terror, no entanto, começou quando eles notaram um hábito específico e assustador. A garota passava horas a fio parada em frente ao espelho do seu quarto. Ela não estava se admirando. Ela estava conversando, gesticulava, sussurrava. Às vezes parecia discutir com alguém que ninguém mais conseguia ver. Quando a mãe a confrontou, perguntando com quem ela falava, a resposta gelou seu sangue. A menina olhou para ela, com os olhos vazios, e disse: "Ele vive do outro lado. Ele me vê quando vocês dormem." A partir daquele momento, o medo se instalou naquela casa de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. O espelho, antes um objeto comum, tornou-se um portal para o desconhecido. A família, devota e aterrorizada, procurou a ajuda da igreja. O caso era tão extremo, e as evidências tão claras, que após uma investigação inicial, o bispo local autorizou algo raríssimo para a época: um exorcismo oficial. E aqui a história toma um rumo ainda mais sombrio, porque os padres responsáveis decidiram gravar as sessões. Eles queriam documentar tudo, talvez para estudo, talvez por ordem de seus superiores, e essas gravações, fitas cassete que nunca deveriam ter existido, capturaram o horror em estado puro. Quando o ritual começava, a voz da adolescente mudava completamente. Deixava de ser a voz de uma jovem e se transformava em algo gutural, profundo e masculino. Às vezes, múltiplas vozes pareciam falar ao mesmo tempo, saindo da sua garganta. Ela falava em latim antigo, um idioma que jamais havia estudado ou tido contato. Recitava passagens complexas com uma fluência assustadora. Mas não era só isso. A entidade, ou as entidades, usando a voz da garota, começaram a revelar pecados secretos e detalhes íntimos da vida dos padres presentes na sala. Coisas que ninguém, absolutamente ninguém, poderia saber. Eles eram confrontados com seus próprios demônios enquanto tentavam expulsar o daquela menina. Em um momento de pura fúria, a voz rosnou nomes de figuras históricas que não constavam em registros oficiais, como se estivesse zombando do conhecimento humano. Em um trecho específico gravado em uma das fitas, um dos padres perguntou: "Quem é você?" A resposta foi arrepiante e direta: "Não sou um, nós somos muitos." E ela abriu a porta. A situação escalou para um nível inimaginável. Numa madrugada fria, a mãe acordou com um som estranho vindo do quarto da filha. Um som de vidro rangendo, arranhando. Correu para o quarto e encontrou uma cena de filme de terror. A filha estava ajoelhada no chão, de frente para o espelho. Suas mãos sangravam profusamente. Ela estava arranhando o vidro com as próprias unhas, em um transe profundo. A mãe, em pânico, correu para ajudar a filha, e ao tocar no espelho, deu um grito. O vidro estava quente, inexplicavelmente quente, como se tivesse sido exposto a um fogo intenso por horas. E então, ela viu o detalhe mais macabro de todos. Havia uma frase no espelho, e ela não estava escrita do lado de fora, onde a menina arranhava. Estava escrita por dentro do vidro, como se alguém do outro lado tivesse escrito para eles. A frase dizia: "Vocês olham, mas não veem." Desesperado, o pai pegou uma cadeira e estilhaçou o espelho em 1000 pedaços. Naquele exato instante, a menina desabou no chão. Ela entrou em coma. O desfecho dessa história é tão misterioso quanto seu início. A jovem sobreviveu. Saiu do coma semanas depois, mas nunca mais foi a mesma. Ela ficou completamente em silêncio. Nunca mais pronunciou uma única palavra pelo resto da vida. Desenvolveu um pavor paralisante de qualquer superfície reflexiva. Não podia olhar para espelhos, para a superfície da água, nem mesmo para uma janela à noite. Anos mais tarde, ela se juntou a um convento de clausura, onde viveu isolada do mundo até o fim dos seus dias. E as fitas,
as gravações do exorcismo desapareceram misteriosamente dos arquivos da diocese. O padre principal, que liderou os rituais, abandonou a batina poucos meses após o incidente, sumindo sem deixar rastros. Até hoje, se você questionar o Vaticano sobre este caso específico, a resposta oficial é um silêncio profundo. Eles não negam, mas também não confirmam nada. Então, o que realmente aconteceu naquela casa na Alemanha? Era uma possessão demoníaca clássica, como a igreja acreditava. Ou seria algo diferente, algo talvez pior? Alguns teóricos e investigadores do paranormal, que tiveram acesso a fragmentos do relato, sugerem uma outra possibilidade. Eles dizem que o espelho não era um portal para o inferno, mas sim uma janela, que ele não refletia a imagem da garota, mas a observava. E que a entidade do outro lado não era um demônio no sentido bíblico, mas algo mais antigo, extra-dimensional, que viu uma oportunidade de atravessar. Essa teoria ganha força quando descobrimos que existem registros de casos semelhantes em diferentes culturas e épocas, sempre com os mesmos elementos em comum: espelhos que se comportam de forma estranha, vozes múltiplas falando através de uma única pessoa e uma frase que se repete em vários relatos, seja em diários, cartas ou testemunhos. A porta foi aberta. Isso nos leva a questionar: quantas outras portas como essa existem por aí? Quantos espelhos em casas antigas não são apenas objetos, mas janelas para outro lugar? A história dessa menina alemã serve como um aviso sombrio. Talvez, da próxima vez que você se olhar no espelho tarde da noite, no silêncio da sua casa, vale a pena prestar atenção. Você nunca sabe quem, ou o que, pode estar olhando de volta. Obrigado por assistir a mais essa investigação aqui no canal. Se você gosta de histórias reais e misteriosas como esta, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e comente o que você acha que aconteceu nesse caso. A gente se vê na próxima história.